tinha falsos profetas. E aqui teve todo o contexto que Josafá consultou a Deus juntamente com Acabe, porque eles iriam a uma guerra. E Acabe chamou os 400 profetas, profetizaram mentira. Depois veio Micaías, profetizou a verdade. E eles preferiram ouvir a voz dos 400 profetas de Baal, que eram mentirosos. Nós já sabemos o resultado. Quem dá ouvido para falsos profetas, dá ouvidos para mentira. Então eles foram para a guerra, mas diante da guerra, eles foram derrotados na batalha. E Deus usou Micaías para falar que eles seriam mesmo derrotados na batalha. Então Josafá conseguiu se esquivar e abandonou Acabe na guerra. Acabe foi morto na guerra, conforme a profecia de Micaías. E Josafá abandonou ele. Então Josafá voltou para o seu reino, para a sua cidade. Passou a reinar como se nada estivesse acontecido. Mas Deus não se agradou dessa atitude de Josafá de abandonar Acabe na guerra. Embora ele era um ímpio, embora ele era um adorador dos Baalins, mas se Josafá fez um tratado com ele, tinha que ir até o fim. Mas Josafá abandonou Acabe na guerra. Isso fez com que Deus punisse Josafá. Nós já aprendemos que as alianças que nós fazemos, que muitas vezes não agrada a Deus, nos leva a cometer erros. As alianças que nós fazemos com pessoas que não temem a Deus, que adoram aos Baalins, nos levam a errar. Então, nós já aprendemos aqui que nós devemos selecionar as pessoas que nós fazemos aliança, porque muitas pessoas que nós fazemos alianças, elas acabam nos influenciando a fazer o errado, e às vezes você acaba errando por causa disso. E Josafá sofreu, porque fez aliança com Acabe, Acabe morreu, ele deixou Acabe sozinho. Pois bem, ele estava no seu reino, como se nada tivesse acontecido, mas o profeta falou para ele que ele iria ser punido por isso. E em um certo dia ele estava, eu acredito que na sua cadeira real, e chegou alguns homens para Josafá. Eles chegaram desesperados. Eles vieram trazer uma informação para Josafá. E a informação foi a seguinte: olha, Josafá, existem 3 exércitos que estão vindo contra ti, para te destruir, para destruir a cidade, para matar os moradores da cidade. E Josafá pergunta: quem são esses? E eles respondem: são os amonitas, os moabitas e alguns soldados da montanha de Seir. Irmãos, Josafá ouviu essa informação e essa informação foi negativa. Por quê? Observe que são 3 exércitos: amonitas, moabitas e soldados da montanha de Seir. Então aqui tem 3 exércitos contra 1, ou seja, 3 exércitos, que é os amonitas, moabitas e das montanhas de Seir, contra apenas o exército de Josafá. E se você for ver a história desses povos, os amonitas, os moabitas, eles eram homens sanguinários, eles eram homens que não tinham compaixão pelo seu próximo, muito menos pelo seu inimigo. Você vai ver na história que quando eles iam à guerra, eles vazavam os olhos dos seus inimigos com a espada, ainda vivos. Você vai observar que quando eles iam à guerra, eles amputavam os membros do corpo dos seus inimigos. Eles rasgavam o ventre das mulheres grávidas, e a criança prematura caía no chão. Eles não tinham dó, eles não tinham compaixão por ninguém, eles eram sanguinários. E eles também adoravam um Deus que eles davam crianças como sacrifício a esse Deus. Imagine como que era esse povo. Só de você ouvir aqui um pouco sobre esse povo, você vai entender como eles eram terríveis e sanguinários. Então, quando Josafá ouviu que esses 3 exércitos vinham contra ele, irmãos, ele teve algumas reações. E a primeira reação que Josafá teve foi o medo, porque é comum nós termos medo quando recebemos uma informação negativa, uma informação que ameaça a nossa conduta, que ameaça a nossa integridade física, que ameaça a nossa família, que ameaça o nosso negócio, o nosso emprego,
que ameaça a nossa saúde. Quando nós temos uma informação negativa, primeiro sentimento que vem é o medo, como Josafá, ele ficou com medo. E o medo, irmãos, ele podemos dizer que é um sintoma que deixa você mais vulnerável. Quando você fica com medo, você fica vulnerável. Quando você fica com medo, você pode até ser vencido por um inimigo que é mais fraco do que você, porque o medo muitas vezes neutraliza a sua capacidade. O medo muitas vezes neutraliza as suas habilidades. E nós estamos vivendo em um período que recebemos informações que nos causam medo, recebemos informações que nos causam temor, aleluia. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou no controle da situação. Não tenha medo. Tem pessoas que têm tanto medo que elas ficam oprimidas, que elas ficam numa depressão, que elas ficam dentro de casa, não quer sair para a guerra. Ela fica com tanto medo que ela acaba contraindo enfermidades, porque o seu corpo fica mais vulnerável, a sua imunidade baixa, e a pessoa ela fica propensa a contrair doenças, propensa até a ter problemas no seu psicológico por conta do medo. É uma coisa que é natural da humanidade, mas nós que servimos o Deus vivo, não devemos ter medo de nada, porque há um Deus que está no controle de nossas vidas, há um Deus que cuida de nós, aleluia. Eu não sei se você crê, mas eu creio, irmão. O mundo pode estar de ponta cabeça, a tempestade pode estar se levantando, aleluia, o mar pode estar se levantando, a tempestade pode estar caindo, o vento pode estar soprando, mas nós sabemos que quem cuida de nós é Deus. Quem cuida de nós é quem fez os céus e a terra, e Ele está no controle, aleluia. Josafá ficou com medo. O segundo sintoma que Josafá sentiu aqui foi o desespero. Ele ficou desesperado por causa da informação que ele recebeu. E quantas pessoas hoje não estão desesperadas por conta das informações que estão recebendo, por conta às vezes do noticiário que as mídias passam para nós. Quantas pessoas ligam uma televisão de manhã e vê só morte, vê só crime, vê só tragédia. Ela fica desesperada e diz: o que será de mim? Olha como o mundo está, olha como está a situação, Deus, desse mundo. Tem pessoas que ficam desesperadas, mas Deus está dizendo: não fique desesperado também, aleluia, porque eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. Se Deus não cuidasse de você, nem aqui você estaria. Se Deus não cuidasse de você, nem do ventre da sua mãe você sairia. Mas a mão de Deus está sobre você, sobre a tua casa, te guardando. Então Deus está dizendo: não se desespere, confia em mim. Não se desespere, porque eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de tudo, aleluia. Aí Josafá ficou com medo, mas Josafá, ele tomou uma iniciativa muito boa. É uma iniciativa que nós temos que aprender com Josafá e tomar. Josafá, ele não ficou prostrado diante da situação, da informação negativa que veio até ele, não. Ele não ficou prostrado. Sabe o que ele fez? Se levantou. Como ele era o rei de Judá, ele falou com todo o povo. Josafá apregoou o jejum em todo Israel. Ele disse: olha, povo de Judá, melhor dizendo, povo de Judá, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor, porque só Ele pode nos dar o livramento. E no momento da crise, no momento que recebemos uma informação negativa, nós sabemos que o único que pode nos dar a solução é Deus, é Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer? Como fez Josafá, nós devemos jejuar, nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos humilhar diante do Senhor, não devemos ficar atemorizados, devemos buscar o Senhor. Se tem alguém que está com medo e não está conseguindo controlar o medo, se tem alguém que está desesperado e não está conseguindo controlar o desespero, é porque não está buscando ao Senhor da forma que deve buscar, aleluia. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus como fez Josafá,
Deus, Ele nos responde. Deus, Ele dá o acalento para o nosso coração. Deus, Ele nos acalma, aleluia, porque é natural você se desesperar, mas Deus, Ele acalma. E Deus está dizendo, a solução para o seu problema não é o remédio, a solução para o seu problema não é você, irmãos, aleluia, fazer qualquer outra coisa, mas a solução é buscar a Deus, é buscar a Deus. Talvez você esteja me ouvindo e esteja desesperado dentro da sua casa, ou até aqui mesmo dentro da igreja, desesperado. Deus está dizendo, o segredo para você vencer é buscar a minha face, é buscar a minha face. Busque a face de Deus, que Deus vai te dar o escape. Josafá então ele apregoou o jejum em toda Judá, as pessoas começaram a jejuar. O interessante que não jejuaram só os adultos, mas também as crianças jejuaram, os velhos jejuaram, as mulheres jejuaram, os homens jejuaram. Eles se uniram para buscar a Deus, porque quando um povo se une para buscar a Deus, não existe diabo que fique de pé, não existe doença que fique de pé. Quando o povo de Deus se une, alguma coisa acontece. E glória a Deus, que pelo menos nessa igreja, quando alguém tem uma causa que vê que escapa das mãos humanas, manda lá no grupo da igreja, ore para o ciclano, ore para o fulano, ore por essa causa, ore pela causa do irmão. Os irmãos se unem para orar e começam a clamar, glória a Deus, e daqui a pouco vem a resposta no grupo da igreja, aleluia, glorificado é o Senhor, porque o irmão que estava doente se recuperou, a causa que estava impossível foi solucionada, porque quando o povo se une, quando a igreja se une para buscar a Deus, Deus se levanta do trono e trabalha pela igreja, aleluia. Deus, Ele está falando algo para você, irmão. Se una com quem está do teu lado, se una com quem está perto de você para orar, aleluia. Tem muitas pessoas que em um tempo como esse, ao invés de ela se reunir para orar, para jejuar, para buscar Deus, ela se une para fazer fofoca, ela se une para falar mal dos outros, ela se une para fazer o que não presta. Mas Deus está dizendo, chegou a hora de vocês se unirem para orar, chegou a hora de vocês se unirem para jejuar. Quando o povo de Deus se une, Deus, Ele faz alguma coisa. Aí observa, Josafá pregoou o jejum, eles começavam a orar, estavam todos unidos em Judá. Enquanto eles oravam, olha que o texto diz, que se levantou um profeta na congregação, Jaziel se levantou, aleluia, e Deus usou a boca de Jaziel para dizer o seguinte: olha, povo de Judá, os vossos moradores, rei Josafá, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, não temas, eu pelejarei contra essa multidão, aleluia. E disse mais, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé, e veja o livramento que eu vos dou no dia de hoje, aleluia. Quando uma igreja se coloca para orar a Deus, para buscar a Deus, Deus, Ele se levanta para responder a igreja, e Deus vai responder a oração de alguém aqui nesta noite, Deus vai responder o clamor de alguém aqui nessa noite. Talvez alguém está dizendo, Deus, eu orei, eu clamei, eu pedi ajuda em oração, e ainda o Senhor não me deu resposta. Deus está dizendo, por intermédio da palavra, eu vou responder a oração, eu vou levantar profetas, porque na terra ainda tem profetas. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está de pé, não tenha medo, aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Tem alguém aqui que está vendo os seus inimigos e sabe que o seu inimigo é maior do que ele. Tem alguém aqui que está vendo a adversidade e sabe que a adversidade é maior do que ele, mas Deus está dizendo, pode ficar em paz, tira o medo do teu coração, tira o desespero, porque nesta peleja você não vai pelejar. Nesta peleja quem vai guerrear sou eu.
Nesta peleja quem vai lutar sou eu. Sabe o que Deus está dizendo? Para você entregar o seu problema na mão dele. Sabe o que Deus está dizendo? Para você entregar a sua preocupação na mão dele. Sabe o que Ele está dizendo? Para você entregar essa sua dor na mão dele, porque Ele vai resolver, é Ele que vai fazer. Talvez você está dizendo: Deus, eu não tenho ferramentas, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho força. E Deus está dizendo: não é com a tua força, não é com a tua capacidade, não é você que vai fazer, sou eu que vou pelejar por você, sou eu que vou pelejar. Talvez o médico disse: não tem mais jeito, essa doença vai matar. Deus está dizendo: eu que vou pelejar contra essa doença. Talvez alguém disse: ele vai morrer no tráfico. Deus está dizendo: não vai, porque eu vou pelejar essa guerra. Talvez alguém está dizendo: vai morrer alcoolizado na bebidice, caído na rua de cirrose. Deus está dizendo: eu entro nessa guerra e estou dizendo que eu vou pelejar essa guerra para te dar vitória. Aleluia. Deus não perde batalha. Você não encontra na Bíblia, aleluia, texto dizendo que Deus perdeu a batalha. Deus não perde, Deus só ganha. Então quando Deus entra, Ele entra para vencer, Ele entra para fazer. E Ele está dizendo: eu vou entrar na sua causa para vencer a guerra. Se você crê, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Deus não entra na guerra para perder, Ele entra para vencer. O profeta falou, após o profeta falar, Josafá falou o seguinte: olha, povo, vamos fazer o seguinte, vamos, aleluia, louvar o Senhor, porque é hora de clamar, é hora de louvar ao Senhor. Levita, se prepare, pegue os seus instrumentos, pegue aí o tamborim, pega aí a bateria, pega a guitarra, pega o teclado. Cantores, levitas, vamos cantar, vamos começar a louvar a Deus, vamos louvar, aleluia. E Josafá colocou na frente da guerra, ao invés de ele colocar os soldados armados, Josafá colocou os levitas para adorarem ao Senhor. Porque no momento da guerra, irmão, é momento de louvar. No momento da luta é momento de adorar a Deus, é momento de glorificar a Deus, é hora de exaltar ao Senhor. Eu não sei o que você está fazendo mediante a situação que você está passando. Eu não sei se você está murmurando, eu não sei se você está reclamando, eu não sei se você está indagando, eu não sei se você está quieto, mas Deus está falando com você. Nessa situação que você está passando, é hora de você louvar, é hora de você adorar. Mas pastor, eu não tenho voz para cantar. Canta a si mesmo. Deus, Ele não quer ouvir o timbre da tua voz, até porque Ele não ouve o seu clamor, Ele sente como um cheiro suave em suas narinas. Glória a Deus, é hora de você louvar. Aí o texto diz que enquanto eles louvavam a Deus, eles estavam descendo a ladeira de Giz, aleluia, louvando ao Senhor. E nesse momento o texto diz que eles louvavam a Deus, Deus desbaratinou os seus inimigos. Lembra que eu falei? Eram 3 exércitos: amonitas, moabitas e homens das montanhas de Seir. Conforme eles desciam a ladeira de Giz, conforme eles iam de encontro com o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus fez um estranhar o outro. O amonita olhou para o moabita e começou a estranhar ele. Aí o soldado da montanha de Seir também começava a estranhar um outro, e começavam a brigar, começavam a se matar um outro, enquanto o povo de Deus estava adorando, estava tocando, estava cantando, estava celebrando o nome do Senhor. Deus estava desbaratinando os seus inimigos. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Deus está dizendo: enquanto você estiver cantando, enquanto você estiver adorando, eu vou desbaratinar os seus inimigos, eu vou desfazer o que fizeram contra você. Aleluia. É por isso que nós não podemos murmurar nem reclamar, nós temos que louvar o Senhor, porque enquanto você louva, Deus trabalha em seu favor. Enquanto você adora,
Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha na tua casa. Oh, glória a Deus. E eu acho bonito quando os irmãos louvam ao Senhor. Eu acho bonito quando a irmã está lavando a louça e louvando ao Senhor. Eu acho bonito quando alguém está passando na rua com fone de ouvido louvando ao Senhor. Eu acho uma maravilha no momento da adoração na igreja, que os irmãos louvam, os irmãos choram, levantam a mão, adoram. Acho bonito. E é nesse momento que Deus está trabalhando. E tem gente ainda que acha que o culto é em vão. Tem gente ainda que acha que estar na igreja é em vão. Irmão, enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está buscando ao Senhor, Deus está guerreando uma guerra por você. Deus está trabalhando na tua casa. Aleluia. Tem pessoas que após a adoração vê a diferença, vê o milagre de Deus acontecendo, e eles se destruíram. Os inimigos de Israel se destruíram, e eles iam para a guerra louvando ao Senhor. Quando eles viram de longe o exército inimigo, a Bíblia diz que eles estranharam. Opa, o que está acontecendo? Eles estão muito inertes, parados, porque na verdade eles estavam todos mortos. O povo de Deus, ao se aproximar deles, viu apenas corpos de homens mortos. Imagine 3 exércitos de homens mortos. E eles se aproximaram e viram que eles realmente estavam mortos. E eles não precisaram mover uma palha para destruir o seu inimigo. Não precisaram usar nenhuma espada, nenhuma flecha, nenhum arco, nenhuma lança, nenhum escudo. Não precisaram fazer nada fisicamente. Eles precisaram apenas usar a ferramenta espiritual, que era do louvor. Deus está dizendo: você não vai vencer a guerra com as suas armas físicas, com as suas armas materiais. Você irá vencer a guerra com as suas armas espirituais. Não adianta você falar que não vai resolver. Não adianta você querer fazer com suas mãos, que você não vai conseguir. Não adianta você consultar A ou B, correr atrás. Não adianta. Porque a nossa arma tem que ser espiritual. Tem gente que a arma física dele está ativa e a arma espiritual está inativa. Você nunca vai conseguir vencer. Você vai dar murro em ponta de faca. Você nunca vai conseguir chegar lá, porque a arma é espiritual. O apóstolo Paulo disse o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra hostes celestiais, contra potestades, príncipes desse século. Aleluia. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é no campo espiritual. Quando você vence no espiritual, o espiritual reflete no físico. Reflete no físico. Tem irmã que briga com o marido porque ele bebe, porque ele faz isso, faz aquilo. Eu não estou falando que você tem que aceitar, mas que eu estou dizendo que a arma que você tem que usar é espiritual. Porque às vezes a pessoa que vem, que você encontra, ela está cheia de demônios. O demônio vai atiçar aquela pessoa para tirar você da paz, para te desestruturar, desestabilizar você. Aí você, sem sabedoria, quer usar arma física, quer brigar, quer discutir, quer fazer. Eu faço, eu posso, eu consigo. Deus fala: não é assim. Como que você usa arma espiritual? Ficando quieto e fazendo o que? Louvando e buscando a Deus. Eu aprendi uma coisa: quando você coloca as tuas mãos, Deus tira dele. Mas quando você tira as suas mãos, Deus coloca as mãos dele. Enquanto você estiver querendo fazer do seu jeito, você não vai resolver a situação. Enquanto você lutar com a ferramenta física, você não vai resolver a situação. Mas na hora que você começar a buscar o espiritual, você vai ver que a situação vai se resolver. Isso está retratado em Mateus, aleluia, capítulo 6, que diz o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca o reino de Deus, o espiritual, e as outras coisas serão acrescentadas.
Porque você tem que vencer no campo espiritual. A nossa guerra é espiritual. A nossa peleja é espiritual. Tem pessoas que acham que estão doentes, tomam remédios, vai para o médico consultar ela e não dá jeito. Por quê? Porque não é físico, é espiritual. Ela não precisa de pirona, ela não precisa de bezetacil, ela não precisa de vacina, ela precisa de Jesus Cristo, de buscar o espiritual. Que aí quando ela vê a situação que ela via que era impossível, ela vai ter vencido. E Deus, Ele está falando conosco nessa noite. O segredo é o espiritual. O segredo é uma vida de oração, é uma vida de jejum, de consagração. Esse é o segredo. Aí você vai vencer. Aí você vai conseguir. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele usa, irmão, de sabedoria e psicologia. Ele já tem a ferramenta certa para te desestabilizar. Ele já sabe o que fazer para tentar te tirar do foco. E você não pode ser ignorante. Você tem que usar a sabedoria que Deus te deu. E usar a ferramenta que Deus te deu. Que é no campo espiritual. Que é buscar ao Senhor em jejum e oração. Entendendo que aquela afronta é o inimigo que preparou para você. Entendendo que aquela palavra que falaram para você que te magoou é inimigo que usou a boca de alguém para te ferir, para você ter mágoa. Mas o crente que está buscando a Deus, que usa a ferramenta espiritual, o que acontece? A pessoa fala para ele, amém. Ele vai para o joelho. Aí Deus trabalha lá. Daqui a pouco a mesma pessoa que feriu vem pedir perdão. A situação é resolvida. Deus faz a obra. Aí Deus vai te ensinando, ó, a luta não é física, a luta é espiritual. Enquanto meu povo louvava, eu destruía os seus inimigos. Enquanto a adoração subia espiritual, os inimigos do povo de Deus caíam. Até quando você vai ficar sem entender isso? A sua guerra é espiritual. Crente que busca a Deus como Josafá buscou, em jejum, em oração, em propósito. Irmão, ele não perde guerra. Ele não perde batalha. Ele não sai derrotado. Ele não sai cabisbaixo. Porque a busca pelas coisas espirituais, a luta no campo espiritual, nos faz mais fortes. Nos faz entender o que Deus quer fazer. Então eles louvaram e os seus inimigos foram destruídos. Foram derrotados. Deus, Ele conclui essa palavra dizendo o seguinte, por intermédio da minha vida: é você buscando o meu reino e eu pelejando as suas guerras. Não se preocupe mais. Para de ficar à noite sem dormir. Para de ficar preocupado a ponto de ter que tomar calmante. Para de ficar preocupado a ponto de não conseguir comer. Ansioso a ponto de não conseguir se relacionar com as pessoas. Está na hora de você entregar os seus problemas nas mãos de Deus para Ele operar. Está na hora de você confiar mais em Deus. Até porque com a sua força você não vai conseguir vencer. Não vai. Com a sua força você nunca vai conseguir vencer. Ah, Deus, mas estou endividado. Você está endividado? Faça a sua parte de trabalhar. Seja prudente, mas não fique ansioso a ponto de prejudicar a sua saúde. Entrega nas mãos de Deus, que Deus vai te dar o escape, o direcionamento. Vai te dar condições para você pagar a sua dívida. Ah, mas estou precisando de pagar aluguel. Estou precisando de pôr alimento dentro da minha casa. Eu estou precisando de cuidar das minhas coisas. Deus está falando, por que você está ansioso? Quem peleja a sua guerra sou eu. Quem manda o pão sou eu. Quem manda o cliente no seu estabelecimento sou eu. Quem abre a porta para você trabalhar sou eu. Quem te dá saúde para você acordar de manhã e trabalhar sou eu. Então, se não for Deus na sua vida, você não consegue nada. Então, para de ficar preocupado. Para de ficar ansioso. Para de ficar achando que vai morrer de Covid-19 ou de qualquer outra coisa. Para de ficar se preocupando com coisas que não devem se preocupar.
Se preocupe com o que deve se preocupar, que é o espiritual. Temos pessoas com medo, atemorizadas. Está falando, tira o medo do teu coração. Eu cuido de você. A hora de te levar, ou se for no arrebatamento ou de morte, eu vou te levar. Mas esse negócio de ficar preocupado, irmãos, a ponto de interferir em nossa vida, em nossas emoções, está errado isso. Nós temos um Deus vivo. Nós não servimos uma imagem, nós não servimos a Buda, Maomé, não. Nós servimos o Deus que fez os céus e a terra, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que domina tudo, que apenas com uma palavra Ele liberou o haja, e a terra foi criada. Com uma palavra criou a luz, com uma palavra criou os animais. É esse Deus que você serve, que com uma palavra Ele pode resolver a sua situação. Mas você precisa se posicionar. Como? Buscando o reino de Deus, o espiritual. Josafá jejuou. Faz quanto tempo que você não jejua? Faz quanto tempo que você não jejua, não deixa do cafezinho da manhã? Faz quanto tempo que você não deixa de almoçar? Ah, eu tenho problema no estômago. É pretexto para não jejuar. Você não consegue jejuar à tarde, jejua à noite. Você não consegue jejuar à noite, jejua de manhã, mas jejua. Isso vai dar poder para você no campo espiritual. Ore. Se não der para jejuar de manhã, ora à tarde. Se não der à tarde, ora à noite. Se não der à noite, ora de madrugada, mas ore. Busca o espiritual, que Deus vai te dar vitória. Eles viram os inimigos caídos pelo chão. E o que sobrou? Os despojos. Quando eles iam para a guerra, eles levavam muitas coisas. Espadas, comidas, até mesmo ouro, prata, muitas coisas. Além do povo de Israel não precisar lutar contra os seus inimigos, eles ficaram com os despojos dos seus inimigos. Olha só, aquilo que está te causando medo hoje, vai te beneficiar amanhã, se assim você confiar em Deus. Vai te beneficiar, porque os inimigos do povo de Deus beneficiaram eles com seus despojos. Aquilo que está te causando medo, se você confiar em Deus, vai te beneficiar. Se você crê, glorifica a Deus, porque Deus está no controle e não há batalha que Ele perca, não há situação que Ele não pode resolver, não há nada impossível para Deus. Quando Ele coloca as mãos, Ele coloca para resolver, e Ele está dizendo nesta noite: eu vou resolver uma situação impossível nessa noite. Levanta a sua mão para glorificar o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.